eu me chamo Rafael, sou padre da Diocese de Jataí, tenho 29 anos de idade, 3 anos de exercício de ministério. Hoje eu colaboro com a nossa Diocese na coordenação da Pastoral Presbiteral, sendo o coordenador do clero da Diocese de Jataí, e colaboro também como vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Rio Verde. Sou natural da cidade de Rio Verde, estudei toda a minha preparação no Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney, em Goiânia, e sou muito feliz sendo padre. Desde meu processo vocacional, nos encontros vocacionais, Dom Joaquim se fazia muito presente com a espiritualidade, as palestras, os momentos oracionais. No meu processo formativo, sendo seminarista, também tive a graça de ser acompanhado, cuidado, apacentado por Dom Joaquim, quando no ano de 2014 e 2015 ele se tornou o administrador diocesano da nossa diocese. E de uma forma mais intensa, depois chegando no clero, o próprio retiro da minha ordenação presbiteral, foi Dom Joaquim, o pregador. Na ocasião ele pregou o retiro aqui no mosteiro, tanto para mim quanto para o Padre Breno, os 2 jovens diáconos que seriam ordenados padres. E foi uma experiência profunda de poder conhecer um pouco mais, sobretudo a espiritualidade do monge beneditino Dom Joaquim, e agora, estando à frente da pastoral presbiteral, Dom Joaquim tem se feito muito próximo, muito zeloso, cuidadoso, não só comigo, mas com os padres. Então, essa é o meu contato, a minha experiência com Dom Joaquim. Talvez a minha maior experiência com Dom Joaquim é escutar o que os padres falam de Dom Joaquim, é perceber a compreensão, a visão que os padres têm sobre o nosso novo bispo, Dom Joaquim. Quando eu olho para o Dom Joaquim, queria destacar 3 características que são fundamentais. Primeiro, alguém que sabe dar bons conselhos. Quando nós vamos ao encontro de Dom Joaquim, ele nos oferece os seus ouvidos, nos escuta, e é sempre muito pontual na sua fala. E quando eu falo de bons conselhos, sobretudo representando os padres, a pastoral presbiteral, Dom Joaquim tem uma característica muito forte, que é incentivar os padres à oração. Constantemente, quando ele visita os padres, conversa com os padres, Dom Joaquim dá um bom conselho. Ele diz: padre, durante o seu dia, você tem a Santa Missa, a oração da liturgia das horas, tem os sacramentos que são ministrados, celebrados na paróquia, as visitas, atendimento ao povo. Tudo isso é oração. Mas queria te dar um conselho. E aí Dom Joaquim diz: quero te pedir que você reserve pelo menos 1 hora do seu dia para estar em oração diante de Jesus Eucarístico no sacrário. Então, a primeira virtude do Dom Joaquim é dar bons conselhos. E eu destaco esse conselho da vida de oração de um padre, porque Dom Joaquim nos ajuda a compreender quem nós somos. Que nós somos, antes de ser alguém que simplesmente faz, que exerce um ministério, nós somos chamados a ser padre.
Então ele nos ajuda a nunca nos tornar funcionários do mistério ou do sagrado, fazendo com que o padre também tenha todos os dias uma intimidade com Deus, se alimentando, se abastecendo para poder oferecer. Essa é a primeira característica que eu queria destacar. Dom Joaquim, que nos aconselha a oração. A segunda característica ímpar é sobre a autoridade de Dom Joaquim. A autoridade de Dom Joaquim é uma autoridade que nos deixa muito livres, nos deixam livres. Em que sentido eu falo? Dom Joaquim não transmite medo. Com a sua simplicidade de vida, a sua humildade, ele faz com que nós possamos nos aproximar dele sem aquela máscara ou com aquele medo de às vezes encontrar um pai que vai simplesmente corrigir e punir. Não, ele tem uma autoridade que nos deixa tão livre, que faz com que todos nós possamos nos aproximar dele e aproximando ele cuida ainda mais. Então a autoridade de Dom Joaquim é uma autoridade que nos incentiva a se aproximar cada vez mais dele para ser cuidado. Por exemplo, eu queria destacar algo que eu escuto dos padres e também percebo na minha vida. Sempre quando Dom Joaquim nos confia uma missão e nós a realizamos, Dom Joaquim sabe incentivar, sabe agradecer os padres pelo esforço, pelo exercício da missão confiada. Então, é uma autoridade que sabe incentivar, sabe apoiar e mesmo olhando para as imperfeições dos seus padres, ele sabe entender que os seus padres são muito mais do que as imperfeições e sabe tirar o melhor de cada padre. Então, é uma autoridade acolhedora. A primeira virtude, dar bons conselhos. A segunda virtude, uma autoridade que cuida, apacenta. E a terceira virtude que eu queria destacar em Dom Joaquim é o ser irmão. Apesar de ser um irmão mais velho, de ser tão experiente, Dom Joaquim se aproxima dos padres como irmão nas alegrias, nas tristezas, nos desafios, mas não qualquer irmão, um irmão humano. Dom Joaquim sabe expressar os seus sentimentos, se for preciso até chorar com os seus filhos, os seus irmãos padres. Então, é tão bom saber que nós temos um irmão que escuta, que acolhe, que se alegra com as conquistas e oferece os seus ombros como um verdadeiro sirineu para ajudar os presbíteros, os padres, a carregar também a cruz do dia a dia. Então essas são as três características que eu destaco em Dom Joaquim para defini-lo, mas sabendo que ele é muito mais do que isso. Sabe aconselhar, sabe ser uma autoridade que cuida, apacenta e sabe ser irmão. Interessante porque eu tenho um princípio comigo de que nas coisas de Deus não existe coincidências, mas providência. No dia 9 de novembro, nós presbíteros de Jataí, todos os padres religiosos, nós nos reunimos para escrever uma carta à nunciatura. Dirigimos uma carta ao núncio simplesmente para agradecer, dizer ao núncio como a diocese estava caminhando e agradecer por tanto cuidado, tanto carinho, zelo que Dom Joaquim estava tendo com os padres.
Então, no dia 9 de novembro, nós enviamos essa carta ao Núncio dizendo: Núncio, muito obrigado, está sendo muito bom, Dom Joaquim sendo o nosso pastor, estando à frente da nossa diocese. E os detalhes de Deus é que no dia 6 de novembro, 3 dias antes, Dom Joaquim já tinha sido eleito pelo Papa Francisco para ser o nosso bispo. Então ele guardou o sigilo, sem comunicar a ninguém, e nós, padres, sem saber da eleição de Dom Joaquim, já estávamos agradecendo ao Papa Francisco, a nunciatura, por estar sendo conduzido por Dom Joaquim. Por que eu quis destacar isso? Porque Jesus dizia, né? O vosso Pai que está no céu sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirdes. Então eu quis destacar essa iniciativa do clero só para apresentar qual o sentimento que os padres têm com a eleição de Dom Joaquim. O sentimento de confiança, o sentimento de sermos acolhidos, o sentimento de saber que nós temos um Pai que é capaz de nos corrigir, ensinar, mas um Pai amoroso, que acolhe, que oferece o seu amor aos padres. Um sentimento de alegria, está sendo tão bonito quando os padres se reúnem, sabe? Você vê aquela espontaneidade, aquela alegria. E talvez o maior sentimento que nós temos é um sentimento de gratidão, de saber que alguém do nosso povo, do nosso clero, foi eleito para ser o nosso pai, o nosso pastor. Então nós estamos muito felizes mesmo. E passando pelas diversas paróquias da diocese, essa alegria dos padres também tem contagiado o nosso povo. O nosso povo também está muito feliz. Essa alegria não é simplesmente do presbitério, mas de toda a diocese de Jataí. Exatamente. Dom Joaquim nasceu em Mineiros, exerceu seu ministério em Mineiros. Em Mineiros, Dom Joaquim serviu totalmente a Deus, sendo um padre de Deus. Mas a presença de Dom Joaquim na nossa diocese não restringe simplesmente a cidade de Mineiros. Então, quando nós olhamos para todo o território da diocese, vamos perceber Dom Joaquim sendo muitas vezes o conselheiro e o diretor espiritual dos próprios padres da diocese, sendo vigário-geral da nossa diocese, sendo membro dos conselhos, dos principais conselhos administrativos, mas também pastoral da diocese. Sua grande contribuição por 2 vezes ter sido o administrador diocesano, mas talvez uma das maiores contribuições de Dom Joaquim é justamente a presença. Dom Joaquim se faz presente. Então, nas festividades das paróquias, nas celebrações do Santo Crisma, nas comunidades religiosas, na visita também aos doentes, nas alegrias dos padres, aniversários de padres, aniversários de bispos, também uma grande presença como retiros, pregador de retiros, enfim. Dom Joaquim tem uma presença marcante na nossa diocese com aquilo que ele é, mas sem deixar de perder aquela simplicidade, porque isso que é muito belo. Ele é tão simples que às vezes nós até esquecemos que ele é o Dom Joaquim, né? O nosso bispo, o pai, um pastor. É um irmão. Por exercer uma função de representante do clero na diocese de Jataí, muitas vezes eu lidei com as feridas, com as dores dos padres. E uma das coisas marcantes que me marcaram muito foi um dia ser acompanhado por Dom Joaquim em uma das nossas reuniões, em que um padre fez uma partilha de uma ferida. E o Dom Joaquim fez um gesto tão simples. Ele disse ao padre, ele falou assim: irmão, não tenho palavras suficientes para te consolar,
E Dom Joaquim disse: eu estou com você, e simplesmente chorou. Me fez lembrar quando Jesus recebeu a notícia do falecimento de Lázaro. O menor versículo bíblico, Jesus chorou. Dom Joaquim se fez humano diante da ferida desse padre e chorou. E outro também momento forte foi recentemente, quando um dos padres da nossa diocese perdeu a sua mãe. Sua mãe faleceu, e na celebração de missa de corpo presente, Dom Joaquim fez um gesto simples, abraçou o padre e disse: eu estou com você, e também chorou com aquele padre. Aqui não quero destacar o dom das lágrimas não, mas o dom de ser humano. Humano. Dom Joaquim é humano com os padres. Talvez essa é a maior virtude e essa é a maior alegria que os padres têm, de estar diante de um pai, de um pastor que é humano. Então a primeira coisa que eu queria destacar, Dom Joaquim, quando está à frente da diocese, ele entende a diocese muito mais da sua dimensão administrativa. Então, nós não vemos Dom Joaquim preso às questões administrativas, mas, sobretudo, com a presença. Então, estando à frente da diocese na administração, Dom Joaquim era presente nas paróquias, nas alegrias e nos momentos de dificuldade de cada paróquia, nas novenas, nas festividades, nas festas de padroeiro, nos encontros das grandes lideranças, encontros de catequese, ministros, as RPDs, que eram as nossas reuniões de pastorais diocesanas. Dom Joaquim tinha uma presença. Queria destacar, certa vez os seminaristas, e eu era seminarista nessa época, nós fomos fazer uma missão na cidade de Santa Rita do Araguaia. E Dom Joaquim era administrador diocesano naquela época, saiu da diocese, da cidade de Jataí, foi até Santa Rita. E todos nós seminaristas pensávamos, né? O que o Dom Joaquim vai nos dizer, o que ele vai pedir, quais as orientações que ele vai dar, porque senão eles ficavam pensando assim, né? Dom Joaquim vem, ele vai dar uma missão para cada um, vai pedir que faça isso, aquilo. E ele chegou no nosso meio e a primeira coisa que ele disse foi simplesmente isso: eu vim para saber como vocês estão. Vocês estão bem? Então, a presença de Dom Joaquim à frente da diocese é com cuidado, sendo presente, se enxergando que a diocese é muito mais do que uma empresa, e por isso ele é capaz de valorizar o trabalho dos leigos, a doação, com a gratidão. Sempre Dom Joaquim nos pede isso, né? Valoriza o trabalho dos leigos. Valoriza o trabalho dos leigos com simplicidade. Ele sempre diz: comecem o trabalho, façam as coisas porque os leigos estão com vocês. Ele diz: se o padre é simples, se o padre é orante, se está na vida da comunidade, a paróquia caminha porque os leigos estão juntos. Então ele sabe congregar, reunir, ele sabe ser pastor. Talvez essa é uma forte identidade de Dom Joaquim, sempre quando esteve à frente da nossa diocese. E algo ímpar, ele sabe trabalhar com conselho. Então, sempre governou a diocese juntamente com o conselho de presbíteros, o colégio de consultores, consultando o metropolita, o arcebispo de Goiânia, também nas principais decisões. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer aos padres e ao povo de Deus por estar acolhendo tão bem a eleição de Dom Joaquim como nosso bispo. E queria pedir que nós possamos continuar
acreditando no cuidado, no zelo que Dom Joaquim tem conosco, com cada padre, com as lideranças, com os leigos, porque penso que o Senhor tem sonhado muito para a nossa diocese. Deus quer fazer muito, nos dando Dom Joaquim como nosso pastor. Então, agradeço porque nós estamos sendo gratos, dóceis, alegres com a eleição de Dom Joaquim. E penso que nós devemos continuar, porque Deus quer fazer muito mais. Dom Joaquim, agora sendo muito espontâneo, queria que o senhor experimentasse só um pouquinho da gratidão que nós padres temos ao Senhor, ao seu sim. Hoje o Senhor é a razão da nossa alegria. Muito obrigado pelo sim. E eu digo por mim e por todos os padres da nossa diocese, nós queremos sermos colaboradores do ministério do Senhor. É muito bom dizer para todos que o nosso bispo é Dom Joaquim. É muito bom ser cuidado, apacentado pelo Senhor. E conte conosco, conte conosco. O que o Senhor precisar, o Senhor sabe que o Senhor tem um clero dócil, que acredita e muito mais do que acredita, gosta do Senhor. Muito obrigado, muito obrigado.